Olá, vamos pensar um pouco? Cada organismo vivo, não importa qual, é como uma metrópole, uma cidade com trilhões de habitantes minúsculos, todos trabalhando numa harmonia impressionante. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa arquitetura fantástica, a organização celular, que é, literalmente, a base de tudo que tem vida. Mas, sabe, para a gente começar, tem uma pergunta que parece super simples, mas é bem profunda. Afinal, o que é que define a vida? A resposta, olha só que interessante, não está no que a gente consegue ver a olho nu. Está escondida numa escala microscópica, que é fundamental para tudo. E a resposta para essa pergunta é a célula. Isso aí, desde que um cara chamado Robert Hooke, lá em 1665, olhou um pedacinho de cortiça no microscópio e viu que ele chamou de pequenas células, a nossa compreensão da vida mudou, tipo, para sempre. A regra é bem clara: se é menor que uma célula, não dá para considerar que está de fato vivo. Essa ideia é tão, mas tão importante que virou um pilar da biologia, a teoria celular. Ela se apoia em 4 pontos principais. Vamos lá. Primeiro, todo ser vivo é feito de células. Segundo, as características de um organismo dependem das suas células. Terceiro, e isso é crucial, uma célula só pode vir de outra que já existia antes. E por último, o grande resumo. A célula é a menor unidade da vida. Simples assim. Beleza, então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai falar sobre a unidade fundamental da vida, os 2 grandes modelos de organização celular, depois vamos dar um mergulho na metrópole eucarionte, entender o citoesqueleto que dá forma e movimento, e fechar com chave de ouro no núcleo, o centro de comando. Então, vamos nessa, começando pela célula como a unidade fundamental. Pensem nela como o tijolinho básico. É com esse tijolinho que toda a vida é construída, sabe? Desde uma bactéria minúscula até a gente, que somos basicamente cidades ambulantes formadas por trilhões de células. E agora, se preparem para uma informação que é simplesmente incrível e que conecta a gente com tudo que tem vida no planeta. Cada célula que existe hoje, seja numa planta, num bicho, em nós, todas elas, sem exceção, descendem de uma única célula ancestral. Uma tataravó celular que surgiu, pasmem, há quase 4 bilhões de anos. É uma linhagem direta, sem interrupção, que une todos nós. Bom, com o passar de bilhões de anos, essa linhagem se dividiu e deu origem a 2 grandes modelos de organização. E essa, pessoal, é a primeira e mais importante divisão que a gente faz em toda a biologia. A diferença entre procariontes e eucariontes. Olha, a diferença, quando a gente bate o olho, é gritante. Representa um salto evolutivo, assim, gigantesco. De um lado, a gente tem a simplicidade, mas uma simplicidade super eficiente, de uma célula procarionte, tipo uma bactéria. E do outro lado, a complexidade toda, cheia de compartimentos de uma célula eucarionte. Ok, vamos olhar mais de perto essas diferenças. A parada principal nos procariontes é que eles não têm núcleo. O DNA deles fica ali meio de boiando no citoplasma. Já os eucariontes, eles deram um passo enorme na evolução. Eles desenvolveram um núcleo para guardar e proteger o DNA, criaram as organelas, que são tipo mini-órgãos para dividir as tarefas, e ainda montaram um citoesqueleto para dar sustentação. E foi isso que permitiu que eles ficassem maiores e, claro, muito mais complexos. Agora sim, vamos mergulhar de cabeça na célula eucarionte. E a melhor analogia para entender essa célula é pensar nela como uma cidade, uma metrópole super agitada. Cada organela é como se fosse um bairro especializado, cada um com sua função, todos trabalhando juntos para a cidade funcionar. E claro, como toda cidade, existem modelos diferentes. Dentro do mundo eucarionte, as variações mais famosas são as células animais e as vegetais. As duas são eucariontes, sem dúvida, mas elas têm umas diferenças bem importantes, que são adaptações para estilos de vida totalmente diferentes. E essas diferenças têm tudo a ver com a função de cada uma. Por exemplo, a célula vegetal. Ela precisa ser rígida, então tem uma parede celular que dá suporte. Ela precisa produzir o próprio alimento, então tem os cloroplastos para fotossíntese. E ainda tem um vacúolo gigante para controlar a água. Já a célula animal, bom, ela precisa de flexibilidade, de movimento, então não tem nada disso. Em compensação, ela tem os centríolos, que são super importantes na hora da divisão celular. Bem no coração dessa complexidade toda da cidade eucarionte, a gente encontra o sistema de endomembranas.
Pensa nele como a infraestrutura industrial e logística da cidade. É uma rede de membranas que funciona como a fábrica e o serviço de entrega, produzindo e despachando tudo que é importante. E a linha de produção, a fábrica mesmo, começa aqui, no retículo endoplasmático rugoso, ou só RER para facilitar. E por que rugoso? Porque a superfície dele é toda cravejada de ribossomos, que são as maquininhas que fabricam as proteínas. Proteínas que vão ser usadas em outras partes da célula ou até mandadas para fora. A jornada de uma proteína é uma coisa fantástica. Uma aula de logística. Imagina só, ela nasce lá no RR. De lá, ela pega um transporte até o complexo de Golgi. Ali, ela é processada, modificada, empacotada e, finalmente, é enviada em pequenas bolsas, as vesículas, para o seu destino final. É uma linha de produção e entrega que funciona com uma precisão absurda. E aqui está ele, o complexo de Golgi. Ele é tipo o centro de distribuição da Amazon da célula, sabe? Ele recebe os produtos, proteínas e lipídios, que vêm do R, aí ele modifica, coloca a etiqueta de endereço correta, empacota e despacha. E ele faz isso direcionando cada molécula para o lugar exato onde ela precisa ir. É incrível! Mas é claro que cidade nenhuma funciona sem energia, né? E na célula, as usinas de força são as mitocôndrias. É lá dentro que a mágica acontece. A respiração celular converte a energia da comida em ATP. E o ATP é tipo a moeda de energia da célula. Absolutamente tudo que a célula faz precisa de ATP para acontecer. Beleza, mas e a forma da célula? E o movimento? Como ela consegue se mexer ou mudar de formato? Para isso, existe o citoesqueleto. E não pensem em um esqueleto de osso, rígido. É mais como uma rede super dinâmica de cabos e vigas, que funciona ao mesmo tempo como um esqueleto e como os músculos da célula. Essa rede é feita de 3 tipos principais de fios. Temos os filamentos de actina, que são super importantes para dar forma à superfície e para a contração. Depois os filamentos intermediários, que são tipo cabos de aço, dando resistência mecânica. E por fim, os microtúbulos, que formam as estradas por onde as coisas são transportadas dentro da célula, além de organizarem tudo na hora da divisão. E olhem só que exemplo perfeito do citoesqueleto em ação. Os cílios e os flagelos. Eles são basicamente projeções da célula, cheias de microtúbulos por dentro, que funcionam como remos ou como hélices de um barco. É graças a eles que células como os espermatozoides ou alguns protozoários conseguem nadar por aí. E finalmente chegamos à prefeitura, ao centro de comando da nossa cidade celular. A estrutura que, mais do que qualquer outra, define uma célula eucarionte, o núcleo. A função dele vai muito além de só guardar informação genética. Ele, na verdade, rege e orquestra tudo o que acontece na célula. Dando um zoom no núcleo, o que a gente encontra? A cromatina, que é basicamente o nosso DNA todo enroladinho com proteínas. É ali que está o manual de instruções completo da célula. E aquela região mais escura, bem no meio? Aquele é o nucleolo. Ele é a fábrica que produz os ribossomos, aquelas pecinhas que vão depois fabricar as proteínas lá no R. Então, o ponto-chave aqui é que o núcleo tem uma função dupla. Ele não só funciona como um cofre, protegendo o nosso genoma, mas ele também atua como um maestro de uma orquestra. É ele que decide quais genes vão ser ligados e quais vão ser desligados em cada momento. E é essa regulação fina que permite que as células se especializem e se adaptem ao ambiente. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A gente viu as peças individuais, né, as organelas, cada uma com seu trabalho. Mas a grande questão é, como é que a cooperação tão bem orquestrada entre todas essas pecinhas consegue escalar a ponto de formar tecidos, órgãos e, finalmente, organismos tão complexos como nós? Essa, sem dúvida, é a maior e mais fascinante maravilha da biologia celular.